Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, Velho Testamento, o profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Tem gente procurando ainda, vou aguardar. Amém. Eu leio, os irmãos acompanham. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, a tua palavra está sendo lida aqui, proclamada. Te pedimos agora que o teu Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para compreender a verdade da tua palavra, aquilo que tu queres nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Isaías é um livro belíssimo. É claro que toda a Bíblia é bela, é linda, mas o livro de Isaías, ele tem uma característica especial, que o torna um pouco diferente dos outros livros, e até mesmo dos livros dos profetas. Ele é um livro especial, porque ele, nos primeiros 39 capítulos, ele vai ser equivalente a qualquer outro livro de profecia da Bíblia. É um livro que está falando das questões do povo de Deus, e o que Deus vai fazer se o povo não obedecer, e o que Deus vai fazer se o povo obedecer. Nos 39 capítulos iniciais, tem a ver com o povo de Israel. Na verdade, o livro todo tem a ver com o povo de Israel. Mas nos últimos 27 capítulos, tem uma outra conotação. Você tem uma interpretação mais elevada. Porque é claro que diz respeito ainda ao povo, mas agora também diz respeito ao Messias. E são 27 capítulos que apontam para o servo sofredor, que Isaías vai falar nessa parte do final do livro, e que a salvação que viria pelo Messias. O povo tinha uma ideia de que o Messias era um enviado de Deus, mas não necessariamente a ideia que hoje nós temos de quem é Jesus, porque o povo não sabia quem era Jesus, não sabia, tanto quando nasceu não reconheceram, viveu entre eles e não reconheceram, e o rejeitaram e o mataram numa morte de cruz. E o povo antes não sabia, imaginava que viria um enviado do Senhor, e que traria vitória, e que ia finalizar com as batalhas, e aí o seu reino não ia ter fim, e ele viria, óbvio, da vertente, da família, da descendência de Davi. Mas eles não tinham a noção do que seria isso. Só que quando você lê esses capítulos de Isaías, a gente que já compreende quem é Jesus, você olha e você fala: gente, está tão claro. É tão claro ali Jesus, olha como está claro. Mas se você conversar com qualquer judeu hoje, ele não aceita que Jesus é o Messias. Ele não aceita. Ele vai ler esses 27 capítulos, vai falar tudo, menos que é Jesus.
vai dar qualquer nome para você, mas não vai falar que é Jesus. E é interessante que Isaías, quem era Isaías? Isaías era um profeta. Você vê essa passagem que a gente leu, parece que ele foi chamado pelo Senhor nesse dia. Só que ele já atuava como profeta. E a função de profeta, você tinha uma escola de profetas. Você tinha, de certa forma, um treinamento. Não diria que é uma faculdade, porque naquele tempo não existia isso. Mas é que se fosse hoje, talvez seria uma faculdade. Seria um seminário de profeta. Ele tinha uma linhagem de profeta. E ele, Isaías, ele andava no meio da nobreza. Ele tinha uma descendência de nobreza. Ele tinha acesso à nobreza. Ele era um conselheiro do rei. Ele dava opiniões acerca de tudo, porque ele tinha essa autorização. E aí, naquele tempo, o governo se misturava com questões espirituais. Nos nossos dias de hoje não temos isso, mas a função dele política, por exemplo, é como que um conselheiro, alguém da equipe de um presidente da república. E ele era consultado para decisões acerca de comida, de economia, de trabalho, coisas que no nosso país os governantes tomam decisões acerca disso. Nosso país e outros países. Ele tinha essa posição social, mas ele era um homem de Deus, ele era um homem crente. Um homem crente que teve um encontro com o Senhor no capítulo 6. E ele escreve então esse livro para o povo, e Deus permite pelo Espírito que esse livro sirva para nós como igreja. E esse livro para nós é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento. É o Evangelho do Velho Testamento. Só que essa passagem aqui necessariamente não trata do servo sofredor, não trata do Messias. Trata da experiência de chamado para o ministério em que Isaías teve. E aí você vê, ele teve uma visão da glória de Deus. E ele dá a época, né? Porque ele trabalhou, Isaías, profetizou durante 4 reinados. O reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Isso você vê no capítulo 1. Ele fala, ele já conta o período que ele trabalhou para o Senhor, né? E você tem aí um contexto histórico dos povos de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte e o reino do sul, conhecido como Judá. E eles viviam num que contexto? Preocupados com guerras. Os assírios, por exemplo, que estavam sempre ali tentando invadir, tentando destruir. Então você tinha esse contexto, o contexto de Isaías. Um contexto de ainda guerras ou rumores de guerras. Os irmãos lembraram de uma passagem que Jesus fala sobre isso? Guerras e rumores de guerras. Isso existe daquela época também. E aí então Isaías ele tem uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, ele dá a data. Então o primeiro reinado ali que ele trabalhou, morreu o primeiro rei que ele estava servindo. E obviamente entrar um sucessor. E aí ele diz: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele viu a glória de Deus. Aqui ele não diz que viu o Senhor face a face. As pessoas acham que quando alguém fala que viu o Senhor, está vendo face a face. A Bíblia vai dizer que ninguém viu a Deus, mas um dia veremos o Senhor face a face, na glória. Ele aqui não está vendo o Senhor face a face, mas ele está vendo uma cena do céu, a cena de um lugar que nós estaremos presentes também. A cena do trono do Senhor, assentado, um trono sublime. E aí ele diz: a cauda do seu manto enche o templo. É claro que você tem aqui uma visão, que por mais que eu diria que ele estivesse vendo algo literalmente isso, um trono e a cauda, para nossa mente compreender isso, não concebe. Como é que eu vou desenhar isso, essa cena? Um alto, sublime trono. A gente vai botar muita luz, muito poder, alguma coisa nesse sentido, né? A gente vai colocar uma cauda de um manto, quer dizer, um manto comprido que tomava conta, talvez, não sei. Eu não estou aqui querendo discutir que isso é totalmente palpável e literal, mas é uma visão espiritual. Ele viu a glória de Deus, a mesma glória que um dia veremos. Ele viu. E aí ele continua contando: serafins estavam por cima do trono,
né, desse trono que ele viu, cada um tinha 6 asas. E há quem estude isso mais profundamente, encontre até significado. Porque aqui ele menciona, com 2, os serafins cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Cobrir o rosto, o significado que nós podemos encontrar na Bíblia, talvez, é a vergonha, é a nossa vergonha. A glória de Deus nos faz cobrir o nosso rosto, talvez seja isso, mas não é o foco principal desse texto. Com 2 cobriam seus pés. Os pés na Bíblia são chamados, tem uma passagem que diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E os pés têm muito a ver com a questão do crente, do servo do Senhor, ir em direção a algum lugar que Deus mandou ele ir, para proclamar as boas novas, para proclamar a mensagem de Deus. Talvez seja isso. Também digo, não é o foco, não é o foco disso. E com 2 voavam, já é uma cena corriqueira que a gente vê dos seres celestiais. Eles têm asas, sempre são seres com asas e tudo mais. E aí, o que aconteceu nessa cena? Esses serafins, e não confunda com querubins, não confunda com anjos. Serafins são serafins, anjos são anjos, querubins são querubins. Aqui a Bíblia fala de serafins. Querubim você vai ver lá no jardim do Éden, quando o homem foi expulso do jardim. Lá você vai ver um querubim guardando a entrada do jardim para que o homem não entre. Você vai ver querubins em outras passagens da Bíblia, em outras profecias, em Ezequias você vai ver querubins. Querubim da guarda, você vai ver querubim. O que é querubim? O que é serafim? Serafim é um ser celestial voltado para o louvor, para a adoração. Estou falando de música não, queridos. Estou falando de adoração ao Senhor. Ato de culto ao Senhor. Querubim já tem a ver com guarda. Guardou o jardim, a entrada. Ninguém sabe onde é a entrada. Alguém aqui encontrou a entrada do jardim? É o querubim que está guardando essa entrada. Está lá em Gênesis. E ele não está com uma espada na mão, tá? Tem gente que fala que tem uma espada de fogo. A espada de fogo não está na mão do querubim. A espada de fogo, espada flamejante na verdade, ela está circundando o jardim. E o querubim está na entrada do jardim. Só para a gente fazer essas distinções, porque a gente fica ouvindo historinha de criança, que às vezes contam, desenhos que fazem, e num detalhe você ensina errado. Num detalhe a gente aprende errado. Num desenho mal feito, a gente aí bota o anjo com a espada na mão. Não é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, o caso de Noé, né? Aproveitando isso, o caso de Noé. Aí o pessoal fala assim, Noé foi um grande pregador. Na história de Noé, em Gênesis, não fala isso. Fala que ele construiu uma arca. E que ele levou a família dele lá, conforme Deus orientou. Então a gente tem que ter esse cuidado, para entender. Então aqui, serafins são seres voltados para a adoração ao Senhor. Quando você tem visões da glória de Deus, você vai ter sempre as aparições dos serafins. Não sempre, mas em alguns momentos, a aparição dos serafins. E eles estavam clamando uns aos outros, proclamando uns aos outros, dizendo uns aos outros, e nos ensinando como devemos adorar também. Eles estavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa palavra santo aqui, o irmão sabe o que é, né? É a pureza de Deus, é a separação que há entre Deus e o pecado. Deus não tem contato com o pecado, Deus não pode pecar, porque a natureza dele é santa. E quando a gente fala da gente, nós precisamos ser santos. Nós não podemos ser santos como Deus é santo, mas nós podemos experimentar a cada dia de uma melhoria produzida pelo Espírito Santo, e que a gente chama também de santidade. É o afastamento que a gente vai tendo do pecado, e uma aproximação daquele que é totalmente, perfeitamente santo, que é Deus. E é interessante que aqui você tem a fala 3 vezes a palavra santo. Santo, santo, santo. Tem teólogos que vão dizer que é já uma referência à doutrina da Trindade. Tem teólogos que vão dizer que é uma força de linguagem, como que um superlativo na linguagem
portuguesa, na língua portuguesa. Por exemplo, né, grandíssimo, né, tem esse íssimo aí, é chamado de superlativo na língua portuguesa. E aí, nessa fala, você pode entender que falar várias vezes santo, você está dando um significado de superlativo, de intensificando a questão da santidade de Deus. Em nada isso aqui tem a ver com repetição. Falar santo várias vezes. Em nada tem a ver. E no mês passado, quando fizemos o estudo do Pai Nosso, eu li uma passagem que falou da vã repetição. Falamos do Pai Nosso e falamos antes da parte do Pai Nosso em que Jesus alerta sobre a vã repetição. Está aqui um caso de uma repetição de palavras, mas não é vã. E que, fazendo uma ligação com a mensagem anterior, que eu posso compartilhar com os irmãos e dizer, irmãos, é que repetir palavras não é problema. Os anjos, nem anjos na verdade, serafins repetem palavras. Repetir palavras não é problema. Quando Jesus fala de problema é a vã repetição. É o quanto eu falo que Ele é santo, mas eu não vivo como quem serve a um Deus santo. É isso que significa o que Jesus falou. Mas aqui, santo, 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 eternamente santo. A repetição não faz mal a ninguém. O que faz mal é a vã repetição. E aí a frase é: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só um parêntese, porque eu falei do querubim, do serafim, mas não falei do anjo. O que é o anjo? O anjo é um mensageiro. O significado da palavra anjo é mensageiro. Aí você vai ter o anjo Gabriel, que leva uma mensagem para Maria e para José. Qual mensagem? De que eles iam ser os pais do Salvador. E diz até o nome, Jesus, que os judeus, o povo de Israel não sabia o nome, não identificava em Isaías quem seria o Messias. O rei Herodes não sabia, mas aquele casal humilde recebeu a mensagem de Deus. O nome é Jesus, ou seja, Yahvé é a nossa salvação. Então o anjo, ele leva a mensagem. Fecha parênteses, voltemos aqui para o texto. Então, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que significa isso, meu irmão? Significa que Deus é grandioso, Deus é infinito, e a glória do Senhor é tão grande que cobre o universo e a terra, e o céu, e o mar, e qualquer coisa que você imagine da criação. É isso que eles estão dizendo. Você pode dizer assim: eu não estou vendo a glória de Deus ali. Realmente eu não estou vendo, mas ela está por toda a terra, a glória de Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso, porque Ele é grande e Ele é digno de ser adorado. É como que em Hebreus, quando o autor de Hebreus vai dizer que parecem que as coisas não estão sobre o governo de Cristo, sujeitas a Cristo. Parece que não estão, mas estão. Ele fala isso lá. Parece que não está, mas está tudo sobre o governo do Senhor. E a glória do Senhor enche toda a terra. Ou seja, Ele governa todo o universo e a criação. É isso que significa. E aí ele vai narrando a cena, porque essa primeira parte, até o versículo 4, é a visão da glória de Deus. É a visão de algo tremendo que um dia estaremos desfrutando eternamente. E aí ele vai dizer assim: e os umbrais das portas, o contorno da porta, né, se moveram, tremeram, vibraram. Na versão NVI, você vai ver algo como que tremeram. Aí quem tem a versão NVI, tremeram à voz do que clamava, ou seja, ao som dessa adoração. E a casa, que casa? A gente tinha falado de casa, tinha falado de trono, mas é uma visão de como se fosse um cômodo, como se fosse um palácio, como se fosse, tem um cômodo ali, né? E esse cômodo, e esse lugar, esse templo, esse local, que pode ser imenso, ele não menciona, se encheu de fumaça. Aí se você, então tacaram fogo ali e encheu de fumaça, é isso que está escrito aqui? Não, porque se a gente entender a Bíblia dessa forma, fica complicado. É igual Jesus quando vai falar para os discípulos: eu sou a videira. Quer dizer, então Jesus é uma árvore, né? E aí vocês estão ligados na videira, então nós somos ramos dessa árvore. Não é isso.
que ele está falando aqui? Essa visão aqui da casa se encheu de fumaça. O que é a fumaça? É a glória de Deus, é a presença de Deus. A gente tem uma canção, um cântico de uma... Sua fumaça me esconde, alguma coisa assim. Que as pessoas cantam aí fora. Aqui na igreja tiveram o cuidado de corrigir para a glória. Sua glória me esconde, algo do tipo. Mas não tem problema se botar fumaça não, porque está na Bíblia. O problema é as pessoas entenderem que fumaça é fumaça, né? E você vai ter fumaça em vários momentos, no templo mesmo. Aqui nós não estamos no período do templo, templo destruído aqui. Mas o templo reconstruído, né? Construído 2 vezes, na verdade. E você vai ter a questão da fumaça no templo, é a presença de Deus. A Bíblia fala claramente, eu não consigo conceber um crente em Jesus ter dificuldade em ler a palavra fumaça na Bíblia e não entender que é a glória de Deus. Ainda mais nesse texto, que você, desde o versículo 1, você está vendo a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. A fumaça não é nada mais, nada menos do que a glória de Deus, a presença dele. E aí, então, você tem essa cena posta, narrada por Isaías, contada nesse livro, nesse capítulo que ele escreveu. E agora? O que o ser humano vai fazer diante dessa visão? Pergunto para você, meu irmão, o que você faria se você tivesse uma visão como essa? Aí eu pergunto para os adolescentes e jovens aqui também, que já tiveram uma experiência meio fora do normal no retiro. Não teve fumaça lá não, gente, tá? Teve não. Mas a presença de Deus foi notável naquele lugar. O que você vai fazer com uma presença tão perceptível do Senhor? Isaías não teve outra coisa a dizer no verso 5. O que ele disse? O que ele disse? Veio? Ai de mim, pois estou perdido, ou pois vou perecendo, não é isso? Tem uma passagem, tem uma versão que fala isso. Não é isso que ele fala? Ai de mim, eu vou morrer. Eu estou vendo o Senhor dos Exércitos. Olha só ele. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Gente, é isso que você ia fazer. Você ia fazer a mesma coisa que Isaías. Porque quem é iluminado pela luz do Senhor, quem vê a glória de Deus, não tem outra resposta a dar, senão, sou pecador. Deus é santo. Deus é tão santo, se é que é possível dizer isso, que por mais que a gente esteja, esse ano eu estou tão direitinho, estou andando certinho com Deus, ainda assim, se você estivesse tão certinho desse jeito, você ia ver a glória de Deus e ia dizer, eu estou lascado. Ele vai me pegar. Só que a palavra de Deus também diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas o crente tem que dizer, quando se depara com a presença, com a glória de Deus, com a revelação de Deus, que é a sua palavra, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele só tem uma coisa a dizer: ai de mim, vou perecendo, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Aqui está falando de um crente. Isaías era crente, servia a Deus, ele teve um encontro com o Senhor. Meu irmão, se aqui fosse uma pessoa não crente, o que ele ia dizer? A mesma coisa. Ele ia dizer, ai de mim, estou perdido, eu estou vendo Deus, eu sou pecador. Essa é a resposta que o ser humano tem que dar para Deus. O ser humano que já é crente, o ser humano que não é crente, não importa. Ele tem que dar essa resposta para Deus. E aí, diante dessa resposta, entenda, ele não conquistou algo de Deus por causa dessa resposta. Não foi isso. Ele só pôde dar essa resposta porque ele viu a Deus. Consegue perceber isso?
Se ele não tivesse visto a glória de Deus, a revelação de Deus, que você já recebeu também através da palavra, através do dia que você entregou sua vida para Jesus, ele só poderia ter dado essa resposta diante dessa revelação. Então, foi quem que produziu isso na vida dele? Foi o próprio Deus. E quando no verso 6, o serafim dá uma graça de Deus para ele, que a gente vai ler, essa graça não foi porque ele disse a palavra certa, a frase certa, a resposta certa diante da glória de Deus. Essa graça foi dada porque Deus se manifestou para ele e não tinha como ele dizer outra coisa mesmo. Não tinha outra resposta para dar. Ele não conquistou isso. Foi Deus que deu, que produziu isso nele. E aí, no verso 6, porém, depois diante dessa fala de Isaías, diante dessa cena da glória e a fala de Isaías, um dos serafins voou para mim, ele contando, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. Ou seja, entenda essa cena. A tenaz é uma ferramenta que ele usou para tirar do altar, uma brasa. Aí eu fico pensando, as coisas tão sobrenaturais, o fogo ia queimar o serafim? Estranho, né? Provavelmente não sei, ou sim. Mas que fogo é esse? É o fogo que a gente vê? É o fogo que a gente acende aí para fazer comida? É o fogo da presença de Deus. É o fogo da ira de Deus que consome a impureza. É o mesmo fogo do inferno, talvez, que está preparado para quem não se converter. E é o fogo que, de maneira aí não literal, mas é o fogo que, pelo qual Jesus passou e carregou a ira de Deus nos seus ombros, para não chegar até eu e você. É esse fogo, esse meio de graça, essa pequena mostra da graça de Deus, ainda antes de Jesus, que ocorre na vida de Isaías. Então, nem o anjo conseguia segurar esse fogo. Ele pega essa brasa com a tenaz, com a ferramenta, mas depois ele põe na mão, não é isso? Que estranho, né? Ele usa uma ferramenta para pegar, depois ele põe na mão, porque é o fogo de Deus, é o fogo que purifica, mas quem já está puro, não se queima. É isso que significa. Quem está puro não se queima nesse fogo, mas quem não está, passa por esse fogo e é queimado. E aí o que acontece com esse fogo, com essa brasa? E com a brasa tocou a minha boca, verso 7, e disse, quem disse isso? O serafim, tá? Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Meu irmão, no tempo anterior a Jesus, você tinha todo ano aquela famosa história do bode expiatório, que a gente hoje fala corriqueiramente aí do bode expiatório. Naquele tempo, você tinha o sacrifício do bode, anualmente feito pelo sumo sacerdote, e ele levava o pecado por um ano do povo todo. Era o bode expiatório. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele disse assim, o serafim, para Isaías, e a tua iniquidade foi tirada e expiado. Bode expiatório, expiação. Expiação foi o que Jesus fez na cruz. Ele eliminou o pecado da nossa vida. Ele carregou no nosso lugar. Sofreu as consequências do pecado no nosso lugar. Então, quando você vê isso aqui, é uma prova da graça de Deus plena e completa que foi revelada em Cristo. Isaías já teve uma experiência dessa graça. Em outras palavras, ele já era um crente, mas ele vivia numa época, num povo que fazia sacrifícios e precisava, porque Deus mandou fazer, porque não tinha Jesus ainda, que Jesus fez um sacrifício só. A gente não precisa mais fazer, mas eles tinham que fazer todo ano. E Isaías teve uma prova de algo que só aconteceria 700 anos depois. Para ele e para nós estamos desfrutando da plenitude do que ele viu ali, do que ele experimentou, apenas uma prova. Meio de graça, uma graça foi concedida para Isaías. E há quem diga que o Deus do Velho Testamento, né? Tem gente que fala isso, é diferente do Deus do Novo Testamento,
O Deus do Velho Testamento é mau. E o Deus o Deus do Velho Testamento é mau. E o Deus do Novo Testamento é bom. Nenhum nem outro. Primeiro que a Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda. Então se Deus é alguma coisa no Velho Testamento, Ele é também no Novo Testamento. O que muda é a revelação desse Deus, que é a palavra dele, que começa em Gênesis. Provavelmente Adão não saberia dizer nem o nome de Deus, talvez chamasse de Criador. Noé também. Depois Moisés consegue conhecer o nome de Deus, Yahvé, Jeová, e muitos outros nomes de Deus, até que você e eu, e os pais de Jesus, descobrem que o nome de Deus é Jesus. Yahvé é a nossa salvação. Essa é a revelação, uma revelação progressiva de um Deus infinito, numa linguagem para que o homem possa compreender, mas que transcende a própria linguagem, porque Deus é sobrenatural. Então quando você tem essa questão aqui do meio de graça, esse nome, esse contato que ele teve com Deus, esse contato aqui é uma prova do que ia ser manifestado depois. Agora, você vê graça no Velho Testamento, você vê amor no Velho Testamento, você vê bondade de Deus no Velho Testamento, é só ler Salmos. E o próprio livro de Salmos vai falar de tanta coisa nesse sentido de que é bom, que é santo, que é amor, mas também vai falar que ele pune quem não anda nos caminhos dele, no Velho Testamento. Então quem diz que Deus é mau no Velho Testamento tem problemas para compreender a Bíblia, porque a Bíblia fala do amor de Deus no Velho Testamento, e aqui é um exemplo disso, da graça de Deus na vida de um ser humano miserável como eu e você. E no Novo Testamento, quem diz que Deus é muito bom, maravilhoso, confunde, porque você vê, claro, o amor de Jesus, mas você vê a correção de Jesus. Jesus foi o ser humano na Bíblia, porque ele é um ser humano também, ser humano na Bíblia que mais falou sobre o inferno, que mais fala sobre o inferno. Ninguém falou sobre o inferno tanto quanto Jesus, alertou sobre o inferno. E se ele falou sobre o inferno, meu irmão, é porque tem algo para se preocupar, que é a questão do inferno. E aí a pessoa lê o Novo Testamento, Deus é graça, aí eu ando na liberdade que Deus me deu, isso é libertinagem. Aí eu ando na bagunça, eu ando não porque está perdoado, está na cruz. A Bíblia no Novo Testamento vai dizer que tem que confessar. Se confessardes os vossos pecados, João vai dizer isso, 1 João. Então essa leitura equivocada da Bíblia nos faz confundir as coisas. Deus, ele não muda, ele é amor, ele é justiça, ele é bondade, e ele é também santidade e não tolera o pecado, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E é por isso que você vê essa graça de Deus revelada no Velho Testamento. Aí o pessoal fala de tudo, não tem que dar dízimo, não tem que fazer nada, porque Deus é amor. O mesmo Cristo que disse nos milagres para várias pessoas, tua fé te curou, tua fé te salvou, ele disse o que também? Vá e não peques mais. Um alerta. Temos que ter responsabilidade com a palavra de Deus. E aqui você vê então um meio de graça, uma prova do que nós experimentamos plenamente. E diante dessa graça concedida a Isaías, vem uma pergunta do próprio Deus para Isaías, no verso 8. Isaías conta a pergunta, e é interessante que ele coloca a fala de Deus na primeira pessoa, na pessoa de Deus. Ele não fala assim, Deus me perguntou. Ele fala assim, eu ouvi a voz e a voz dizia, 2 pontos, está escrito aí na Bíblia isso. E aí a fala está na primeira pessoa, na pessoa de Deus. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, aí a voz de Deus agora, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Até aí, uma pergunta de Deus, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu pergunto para os irmãos, Deus quando pergunta alguma coisa, ele por algum motivo, ele não sabe a resposta, ele precisa que o homem o ajude a entender e dê a resposta? Não, né? Deus, ele sabe todas as respostas.
É como quando Deus, no jardim do Éden, depois do pecado, Adão e Eva escondidos, Eva ainda não se chamava Eva, detalhe da palavra de Deus, era o semelhante com a sua semelhante, é isso que está no original. Depois do pecado, aí depois quando acontece toda a questão do que Deus fala para o homem, é que Adão vai chamar de Eva. Mas naquele momento, naquela cena, Deus chega e pergunta: onde está você, Adão? E Deus não sabia onde estava? Sabia, né? É a mesma coisa quando a gente vê Jesus conversando com a samaritana, dizendo assim, em João 4, dizendo assim, que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai não sabe onde estão os verdadeiros adoradores? É isso que está dizendo ali? Eu já vi gente falando assim, se o Pai procura porque está ruim de achar. Não é não, para Deus não tem nada ruim de achar. Está ruim da gente achar, porque nem a gente consegue ser adorador direito. A gente é pecador, mas o Pai não tem dificuldade para achar. Quando a Bíblia apresenta esse tipo de coisa, essa pergunta, Deus fez a pergunta, é igual você, com uma criança, mesmo que você não tenha um filho, mas eu, por exemplo, tenho uma filha, um pai chega para um filho e pergunta: o que você fez? Ele já tinha feito, eu já vi, a pessoa já fez, minha filha já fez, comeu chocolate, lambuzou a cara, o que você fez? Está na cara dela. Mas a gente pergunta, são perguntas que a gente já sabe a resposta. Por quê que Deus faz isso? Por que Deus fez isso com Adão? Porque com Adão Deus estava chamando ele à responsabilidade. Ele tinha que assumir a sua responsabilidade. E lá ele não assumiu, né? Lá ele botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente. A serpente deve ter ficado procurando, tem alguém para culpar? Mas não tinha, mas assim, que é o pecado faz isso, né? Ele não reconhece o seu pecado e passa para o outro. E aqui, por que Deus pergunta? Deus não sabe quem vai enviar? Deus tinha anjos, os serafins cantando, os anjos, o anjo Gabriel que revelou-se para Maria e para José. Por que ele faz essa pergunta? É porque ele quer que o homem responda essa pergunta. Porque é para o homem fazer. É para o homem fazer. Nós estamos num culto chamado culto Kalel. Kalel significa, é do grego, significa vocação, vocacionado, chamado. E aqui você tem Isaías sendo Kalel, sendo chamado. Claro que está escrito em hebraico, mas é Kalel. Kalel é grego, né? Chamado. Ele foi chamado. Deus saberia enviar qualquer pessoa. Deus não precisava enviar ninguém. Se Deus quiser usar a mula, Ele usa. A mula de Balaão falou, profetizou para o profeta teimoso. A mula de Balaão. É porque Deus quer que seja o homem que faça determinada tarefa, que dê determinada resposta. Para Adão, Deus queria que o Adão reconhecesse o seu pecado. E para Isaías, um homem já purificado do pecado, você entenda, no verso 7 ele foi purificado do pecado, a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. É como eu e você, que somos purificados do pecado. E aí ele pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o detalhe para o nós, esse nós tem na língua original. E é mais uma pista, mais um indício da Trindade trabalhando. Como também na criação do universo e do mundo, né? Quando Deus diz, há um conselho divino na EBD, que eu estou dando aula aos domingos, né? Daquele tema, quem é o homem? A gente, nessa primeira aula que teve antes do carnaval, eu ensinei lá. Eles têm um conselho divino da Trindade, e eles definem a Trindade, que é o Senhor definindo, e é o plural mesmo, é o plural, dizendo, façamos o homem à imagem e semelhança. É a mesma coisa aqui. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E qual foi a resposta de Isaías? Agora sim. Qual foi a resposta do homem que teve um encontro com Deus, do homem que viu a glória de Deus, que reconheceu quem ele era, porque viu quem era Deus. E aí ele recebeu a purificação do seu pecado. Aí depois ele foi perguntado para ele, quem enviarei? Tipo assim, quem enviarei?
E Isaías lá olhando, tipo isso. Aí eu fico imaginando isso. Qual foi a resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diante desse texto, meu irmão, o que a gente aprende? O que a gente absorve para a gente, extrai? O que é exposto para a gente? Primeiro, o ser humano sem a presença de Deus não tem como enxergar o seu pecado, pois vive longe de Deus na escuridão. Primeira coisa é essa. Aqui temos Isaías, um crente, mas o ser humano, ele, quanto mais longe de Deus e até o ímpio, né? Ele não vai começar a perceber, ele não percebe o seu pecado. Ele não sabe que ele está precisando de Deus. Ele precisa de algo, mas ele não sabe. Não assume, como Adão não assumiu, não reconhece. Quem aqui faz evangelismo e já evangelizou várias pessoas, tenho certeza que já se deparou com uma pessoa que fala assim: eu estou bem, está tudo bem comigo. É um pecador, não conhece a Deus e vai dizer para você que na cara de pau que está tudo bem. E não é porque, mas não é questão de briga em família, de necessidade financeira não. Nenhum homem está bem. E todo homem sabe disso. Em Romanos 1, 18 em diante, Paulo vai dizer que a ira de Deus é revelada a todo homem. E também os atributos de Deus, a bondade de Deus, também são revelados a todo homem. Antes da Bíblia, na natureza, nas coisas criadas, de tal maneira que todos os homens estão sem desculpa. Então, qualquer homem que disser, qualquer mulher, qualquer ser humano que disser, eu estou bem, ele está fazendo o que Paulo diz. Pois vendo tudo isso, não deram glórias a Deus e não deram graças a Deus, e sufocaram, negaram a verdade de Deus. É isso que cada homem lá fora faz. É isso. Então, todo ser humano sem a presença de Deus não pode enxergar o seu pecado. Ele vive longe de Deus, na escuridão, e faz tudo isso. Sufoca essa verdade que ele vê na natureza. Ele vê, mas não enxerga. Sei lá se é possível falar essa frase, mas ele vê, mas não enxerga. Segunda coisa que a gente aprende: quando a glória de Deus é revelada a esse homem, qualquer homem, a luz do Senhor ilumina a sua vida, e aí ele passa a ver o seu pecado. Quando a glória de Deus brilhou, Isaías falou o quê? Ai de mim. Ele viu o seu pecado. Quando a glória de Deus ilumina a minha, a tua vida, e como é que a glória de Deus ilumina a tua vida? Cantando louvores? Também, mas principalmente, fundamentalmente, sem a palavra de Deus não há a luz. Porque o que a palavra de Deus é? É a luz para a nossa vida. Não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa luz da glória de Deus, essa iluminação aconteceu no primeiro dia que você teve o encontro com Jesus. E se alguém aqui ainda não teve o encontro com Jesus, a palavra está iluminando nessa noite. Peça ao Senhor olhos para ver. A glória de Deus é revelada, a luz ilumina, e aí o homem reconhece o seu pecado. Aí ele vê, ele enxerga. E aí quando ele enxerga quem Deus é e quem ele é, aí ele tem a resposta, só tem uma para dar, a mesma que Isaías. Ele confessa diante de Deus e declara qual o destino que merece: a morte. Foi isso que Isaías falou. Ele reconhece: eu não mereço, eu mereço a morte. Lembra do dia que você teve um encontro com Jesus? Provavelmente você teve um processo. Tem gente que diz que é só uma vez, naquele culto especial. Naquele culto é o começo, mas é a nossa vida toda, reconhecendo a glória de Deus e o nosso pecado. Nós devemos dizer: Senhor, eu mereço a morte. Essa é a resposta certa. E não devemos pedir: Senhor, me dá tudo que é meu, me dá o que eu mereço. Tem música que canta isso. Senão tu vai ganhar a morte. Fala: Senhor, me dá o que eu não mereço, que é a tua graça. E aí, diante dessa confissão, aí Deus vem. Você não precisa pedir nem misericórdia. Você veja Isaías. Isaías
não clamou por misericórdia, ele só reconheceu quem ele era. E Deus não sabe o que a gente precisa, né? Ele não teve forças nem para pedir clemência ao Senhor, diante da glória de Deus. E aí, diante dessa declaração, eu mereço a morte, resumindo é isso, né? Aí Deus, que é amor, que é justiça, sim, mas é amor, Deus concede graça ao homem. E no caso aqui, tocou com a brasa, toca no homem, tocou na tua vida, meu irmão, quando você teve um encontro com Ele, tocou na minha vida, e toca todo dia que você clamar a presença dEle. Tocou e transformou para sempre, capacitando para servir. É ou não é? Veja se Isaías não se torna capacitado para servir. Como é que eu sei isso? Como é que nós sabemos isso? Está escrito isso no texto? Não com essas palavras, mas está escrito a partir do momento que Deus pergunta: quem enviarei? Tipo assim, quero enviar você, Isaías. Agora você está capacitado, agora você está purificado. Sabe o que significa isso? Que no dia que você teve um encontro com o Senhor, imediatamente, naquele contexto que você teve, vem junto a pergunta. A pergunta de Deus vem junto: quem enviarei? Quem irá por nós? Sabe o que significa? Não existe alguém que reconheceu que é pecador, que recebeu a graça de Deus e não possa responder essa pergunta para Deus: eis-me aqui, envia-me. É isso que quer dizer. Não à toa, Jesus em Mateus 28, 19 a 20 disse: portanto ide. Ide quem? Quem que é o ide dele? Os discípulos dele. Quem são hoje? Nós. Lá em Isaías já tinha um ensinamento para nós. O homem que é purificado pelo Senhor, o homem que é transformado pelo Senhor, ele vem acompanhado dessa graça toda, vem o comissionamento, vem a pergunta que só tem uma resposta, a pergunta óbvia, que ai de mim e ai de você se não dissermos sim. É quase que isso. Que se dissermos não, é provavelmente uma evidência que não fomos transformados pelo Senhor. Isaías falou para Deus o quê? Deus, eu vou dar um tempo, eu vou procurar o meu pastor, eu vou orar, vou ver como é que é, porque eu tenho planos, eu tenho uma agenda, eu tenho que organizar. Quando Jesus chama um jovem para segui-lo, e ele disse: eu tenho que enterrar meu pai. O que Jesus disse para ele? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deus não está preocupado com a tua agenda, Deus não está preocupado com a minha agenda. Deus, Ele quer a resposta de quem foi transformado, que é: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer. Isaías não teve tempo para pensar, e ele não tentou negociar com Deus. Eu confesso, eu sou carioca, brasileiro carioca, provavelmente, sei lá, dependendo da situação, eu estou sempre tentando negociar. Calma aí, vamos ver, vamos tentar, vamos dar um jeito. Não é isso? Carioca é meio assim, né? Brasileiro, né? Isaías não. Isaías, apesar de ser judeu, se fosse brasileiro, não importa. É um homem transformado, purificado. Não importa a nacionalidade, não importa os vícios que a nação dele praticava, porque ele disse que habitava num povo de lábios impuros. Mas ele não respondeu como alguém pertencente àquela nação de lábios impuros. Somente ele foi purificado, e a nação continuava impura. E ele respondeu não como o judeu, como o brasileiro, como o carioca. Ele respondeu como crente, como cidadão do céu, que não pertence a esse mundo. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que a igreja tem que responder. Não para pensar não, meu irmão. Não para pensar não. Responda ao Senhor. É isso que Ele está dizendo. É isso que a palavra está nos dizendo. E a gente aprende por último, o quê? Nós, como igreja, povo de Deus, homens transformados,
temos que dizer sempre sim para a pergunta que o Senhor tem feito a nós. Temos que estar disponíveis, dispostos para cumprir a missão, pregar o Evangelho por todo o mundo, fazer discípulos conforme Jesus mandou. Quem diz não é porque não foi purificado por Ele, e seu fim será a morte eterna. Mas quem disser sim para a missão de Deus, comprova que foi purificado e transformado por Deus, e o seu destino será a vida eterna. E aí eu vou aproveitar uma frase, duas frases aqui de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, conhecido como o príncipe dos pregadores, o inglês Spurgeon. Ele disse assim: você e eu somos constrangidos a pregar o Evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais seja convertida por ele, pois o grande propósito do Evangelho é a glória de Deus. Isso você vê em Efésios 1. Visto que Deus é glorificado até naqueles que rejeitam o Evangelho. Quando a gente fala aquela palavra que está na Bíblia, a palavra não volta vazia, ou ela salva ou ela condena, ela não volta vazia. Mesmo que ninguém se converta. Sabe por que eu separei essa frase? Porque no verso 9, não precisamos ler, depois que Deus ouve o sim de Isaías, Deus dá a missão: vá lá e diga a esse povo. Ele respondeu sim para Deus antes de saber o que era, antes de saber o que era para fazer. Ele disse sim. É isso que a igreja tem que fazer. E aí, sabe o que acontece com Isaías? Quando ele vai pregar para o povo dele, o ministério de Isaías, do ponto de vista do homem natural, seria chamado de um ministério de fracasso, fracassado. É quase que como Paulo, que quando se converte e se livra das escamas dos olhos e começa a trabalhar na obra, é só sofrimento e derrota atrás de derrota, do ponto de vista do mundo, do homem natural. O povo do povo de Isaías não se convertia, não se converteu. Deus falou assim: eu vou te enviar para um povo que não vai ouvir e não vai crer. Você imagina hoje um missionário da junta de missões e Deus falar assim: ó, ninguém vai se converter. Não sei, talvez a gente vai fazer os números aqui, o cálculo aqui, ó, e o irmão não está dando fruto, vamos trazer de volta, vamos mandar outro. Vão entender assim, não sei, estou dizendo assim por alto. Vamos olhar aqui na tabela de Deus, tabela de Deus não, na tabela que nossa porcentagem aqui e tal. Falo isso que eu também sou um missionário, treinado, não fui. Estou fazendo missões aqui. Agora, será que Isaías seria removido da missão e colocado um outro para que alguém fosse crer? Não sei. A gente tem que rever os nossos conceitos todos os dias na palavra. Porque Isaías, ele pregou para um povo que não se converteu. Então, todo mundo tinha que dizer: o ministério dele foi um fracasso. Porém, não foi. Foi um sucesso. Porque muitos depois dele se converteram, creram no que ele escreveu, creram. E quem não creu, cumpriu o propósito. Para a glória de Deus, foram condenados ao inferno. Isso é duro, mas é a verdade da palavra. Para a glória de Deus, para mostrar que Deus é santo e justo. E ai de nós também. E eu termino com a última frase de Spurgeon. Spurgeon disse também assim ao filho dele: meu filho, se Deus te chamou para ser missionário, eu ficaria triste ao ver-te reduzido a um rei. Dizer sim para Deus é mais especial e maravilhoso do que ser um rei nesse mundo. É isso que Spurgeon disse. É uma nobre missão, mesmo que ninguém se converta. Por isso que a igreja tem que dizer sim para Deus. Meu irmão, que sejamos aqueles que dizem sim para Deus, sim para a missão do Evangelho, e que Ele ache graça em nós. Que Deus nos abençoe.